Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje iremos entrevistar o delegado de Polícia Federal, Gustavo Gato. Ele é titular da Delegacia de Repressão a Entorpecente da Superintendência Regional de Polícia Federal em Alagoas. Com ele, iremos conhecer as ações de narcotraficantes internacionais no Brasil e principalmente no estado de Alagoas. Também iremos fazer um registro, buscar as principais operações desenvolvidas pela unidade do Dr. Gustavo Gato na Polícia Federal e muito mais sobre o narcotráfico no Brasil, no mundo, em Alagoas. O delegado já está aqui no nosso estúdio e você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 TV Mar na NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Hoje temos o prazer de ter aqui como nosso convidado o Dr. Gustavo Gato. Ele é delegado de repressão a entorpecente da Superintendência Regional de Polícia Federal em Alagoas. Bom dia, Dr. Gustavo Gato. É um prazer. Prazer é nosso. Doutor, vamos começar, temos muita coisa aí para debater e já foi provocado até sobre a legalização das drogas no nosso interessantíssimo, com certeza. Pois, Alagoas já está na rota internacional do tráfico de drogas, doutor Gato? Veja, o nosso estado ele não é um ponto de passagem internacional de drogas, Flávio, porque aqui o nosso porto e principalmente o nosso aeroporto não é um local que tenha grande destinação nem de transporte marítimo nem aéreo para outros países, né? Então, assim, não é normal a realização de tráfico internacional saindo como último porto, como último aeroporto, o estado de Alagoas. Não é normal. Aqui pode ser uma rota de passagem de drogas para os Estados Unidos e para a Europa, mas não é normal que seja o último ponto de saída. Nós temos aqui grandes apreensões, por exemplo, de maconha. Sim. Qual seria o roteiro dessa maconha que é apreendida aqui em Alagoas? Veja, a gente tem mapeado no Brasil duas regiões, né, de produção de maconha, que é o polígono da maconha no agreste pernambucano e norte da Bahia, né? A gente tem uma região no estado do Maranhão, que também é uma região que produz maconha. Mas essa produção de maconha ela não é significativa ao ponto de fazer frente à produção que existe no Paraguai, né? Então, grande parte, a maior parte da droga consumida, da maconha consumida em nosso país e exportada, ela é produzida no Paraguai. Há uma conversa, assim, uma afirmativa que diz que a maconha produzida no Nordeste brasileiro seria a maconha orgânica, que não tem muitos produtos químicos, diferente do que vem do Paraguai, que tem uma impureza grande nesse conteúdo. Isso é uma verdade ou é um mito? Veja, a produção no Paraguai ela é uma produção em larga escala, né? Bem maior do que a produção, a gente pode dizer que a produção no polígono da maconha aqui no estado de Pernambuco e da Bahia é uma produção mais artesanal, né? Já a produção que é feita no Paraguai é uma produção de larga escala mesmo para exportação. Então, assim, existe uma diferença do produto, existe porque um é produzido em larga escala, então, às vezes se consegue alcançar uma qualidade maior do que aquela qualidade que se alcança pelos produtores artesanais e legais que tem em Pernambuco e na Bahia, né? Que seria aquela região de Cabrobró, Orocó, Icó, né? Toda aquela região e principalmente nas ilhas que existem no Rio São Francisco, porque aquelas áreas são terras devolutas da União e não se sujeitam àquela restrição e àquela pena de perdimento da área, caso as pessoas que produzam
entorpecente, elas ficam sujeitas a perder a terra que existe em favor da União, caso seja constatado o cultivo ilícito. Quem faz operação na área diz que, ao sobrevoar, identificar alguma coisa verde lá embaixo, pode descer que é maconha. Isso é verdade? É muito interessante porque é uma região muito seca, né? Muito seca, é muito verdade. seco ali, é sertão mesmo. E é interessante porque aí você vê, né? Às vezes aquela plantação ela realmente se destaca. A plantação de maconha ela precisa ser irrigada. Ela dá um trabalho porque precisa ser irrigada diariamente. E aí as pessoas, né, os traficantes fazem essa irrigação e aí por causa disso aquele plantio se destaca realmente da vegetação local. Alguns empresários nordestinos, um alagoano e um pernambucano, eles conseguiram plantar cana irrigada no sertão baiano, mais precisamente em Juazeiro. Uhum. Então, com toda aquela estrutura de irrigação, os traficantes resolveram se aproveitar daquilo e aproveita aquela estrutura de irrigação para plantar grande quantidade de maconha. E por incrível que pareça, Juan Carlos Abadia pousou no aeroporto dessa empresa, clandestinamente, lógico, Uhum. para se ter uma dimensão de que onde há uma possibilidade de produção, há um interesse do narcotráfico. O senhor conheceu alguma movimentação de um traficante internacional do tipo do Abadia aqui em Alagoas, ou na sua área de atuação? Claro, para o plantio e a produção do entorpecente, não. A gente não tem, eu não tenho essa informação, principalmente aqui no Nordeste, que é a área que a gente atua, de produção de drogas em larga escala na nossa região. A gente não tem essa informação. O que existe no estado de Alagoas e no Nordeste nós temos rota de passagem, né, porque a produção da droga ela é produzida nos países vizinhos, Colômbia, Bolívia, Paraguai. Essa droga ingressa no território nacional, né, e principalmente desce para os estados do Sudeste, e do Sudeste ela é exportada. Ela pode ser exportada tanto como ponto de saída do próprio Sudeste, quanto transportada para o Nordeste, e do Nordeste ser remetida para a Europa e para a América do Norte, né? Então, assim, a gente é principalmente rota de passagem. Então, a logística do transporte da droga é feita por grandes traficantes, por grandes cartéis, por grandes facções criminosas. Mas a produção em si no Nordeste a gente não tem relato não, em grande escala. Em grande escala. Né? O seu colega de polícia, delegado de Polícia Federal, o André Costa, tem enfrentado uma grande reviravolta na segurança do estado do Ceará, né, porque ele está enfrentando facções criminosas que lutam pela hegemonia no controle dessa nova rota do tráfico que é o Ceará. Isso. Você tem alguma ligação? Vocês compartilham esses informes de inteligência de como está migrando o que chega no Ceará para o Nordeste? Sim, com certeza. Houve uma ação de repressão muito forte da Polícia Federal e dos outros órgãos parceiros, né, das outras polícias, nos portos do sul e do sudeste do país. Né, grandes apreensões acima de 1 tonelada de drogas, assim, acontecendo mensalmente naquela região. E aí o que foi que aconteceu? O traficante que é responsável por essa logística, né, as facções criminosas, elas buscaram os portos do Nordeste para fazer essa remessa de droga para o exterior. Então é por isso que foi pego um flagrante muito grande, acho que 7 toneladas de cocaína, que iam ser remetidas pelo porto do Rio Grande do Norte, de Natal, né? E aí o porto do Rio Grande do Norte, o porto do Ceará, o porto de Suape, são de fato grandes portos que podem estar remetendo droga para o exterior. Então, assim, existe um trabalho de inteligência conjunto das forças de segurança para tentar reprimir esse tráfico. Quais são as principais drogas que circulam aqui em Alagoas? Aqui em Alagoas a gente tem a maconha, tradicionalmente, né, já há bastante tempo, até porque a gente tem um polo produtor próximo da nossa região, mas é para consumo local, né? E a gente tem também a pasta base de cocaína que serve para a produção da cocaína em si, quanto para o crack, né? Que é a droga que a gente vê mais sendo consumida aqui. E, aos poucos, a gente vê também um comércio de drogas sintéticas, mas esse comércio de drogas sintéticas
ainda não é em larga escala. A propósito, o senhor fez uma operação recentemente que conseguiu apreender êxtase, né? Êxtase, isso. Vindo de fora do país? Não, esse êxtase ele já tinha sido nacionalizado, ou seja, ele já tá, a informação que eu tenho aqui já foi produzido aqui? Pode ter sido produzido já no Brasil, certo, né? E foi remetido do Sudeste para o traficante de drogas aqui em Alagoas. E aí, nesse momento, foi que a gente conseguiu fazer a prisão no momento da entrega da droga. O modus operandi da organização criminosa, ela muda de acordo com o produto a ser traficado? É interessante porque, dependendo da droga, ela atinge classes sociais diferentes, né? Então, assim, a droga sintética é uma droga cara e é uma droga que é mais consumida pela população de alta renda, né? E outras drogas é mais consumida por outras classes sociais. Então, o que diferencia principalmente é a facilidade de transportar. Transportar um quilo de maconha demanda um certo esforço, por causa do tamanho que essa droga vai ocupar. Se você transportar 500 comprimidos de êxtase, como a gente apresentou, você consegue fazer isso dentro de uma bolsa, dentro de uma carteira. É muito mais simples, muito mais fácil. Então, o que muda é exatamente a logística, é como você vai fazer o transporte e a distribuição dessa droga entre os usuários. Um quilo de cocaína vale mais do que alguns milhares de quilos de maconha, né? Com certeza, com certeza. O senhor tem ideia dos preços praticados nesse mercado? A gente tem notícia, né? A gente tem notícia que é impressionante a variação da cotação, dependendo de que local da droga se está. Do DNA da droga, né? Se a droga está na fronteira ainda com a Colômbia e com a Bolívia, ela vai custar $1.000 o quilo. Se ela já está aqui no Nordeste, ela pode custar até 10 vezes mais do que isso. O que é uma incoerência, né? Porque lá na fonte ela tem uma pureza maior. Sim. E sim. aqui já está batizada várias vezes para... Isso. Eles utilizam vários tipos de solvente, vários tipos para misturar, aumentar o volume, né? E distribuir. Aqui acontece isso. Na minha época, quando eu era titular da narcotráfico, repressão de drogas, da Polícia Civil, nós tínhamos muita dificuldade de conseguir reagentes e constatar, constatar se de fato era droga e não raro a gente tinha que recorrer a melar o dedo e colocar na língua se adormecesse era cocaína. Se não adormecesse, você poderia até morrer se fosse veneno ou qualquer outra droga letal. Imagina. Hoje vocês disponibilizam de tecnologia muito mais efetiva sobre isso, né? A gente tem os narcotestes, né, Flávio? E que serve para isso, e existe uma orientação forte da nossa academia de não proceder de forma nenhuma a testes, a manipular qualquer tipo de substância. Isso aí é uma coisa que a gente não faz de maneira alguma. A lei de droga 11.343, ela exige agora, para materializar o flagrante, ela exige que um laudo preliminar que diga que aquilo ali é uma substância entorpecente. Então, a gente precisa, no momento da prisão, atestar que aquela droga é, de fato, a substância entorpecente proibida. E não apenas a constatação como se fazia antes, não, né? Não pode, o olhômetro já não funciona mais, a gente tem que atestar de fato. O policial experiente constatou que se trata de substância química assemelhada à cocaína. E eu imagino que o senhor deve ter relato disso, e a gente também, de pessoas se contaminarem, né, com outras substâncias. Não sabia, a gente tem um caso de contaminação de mercúrio, por exemplo. Você abre um saco, não sabe o que é a substância e o altamente volátil, e aí já está contaminado. Eu tive o azar de pegar, mas não tão letal, né? Amoníaco. Manipulei, vi que não era. Tinha uma umidade que não era característica da própria cocaína, não cheguei a fazer o teste na língua. Mas é difícil. Vamos aqui para a nossa pauta. Isso, sobre o tráfico é a terceira, se não me engano, a terceira fonte de economia mais rentável, né? Que é quem rende mais dinheiro no mundo, se não me engano. Tráfico de drogas, tráfico de pessoas e armas. E armas. Como é que
Polícia Federal acompanha essa movimentação financeira dos narcotraficantes? Pois bem, exatamente pensando nisso, é que de uns anos para cá existe uma orientação, né, uma política interna da Polícia Federal de reprimir o tráfico de drogas, não só fazendo a apreensão de drogas. O foco agora é descapitalização das organizações criminosas. Né? Isso é muito importante, justamente porque fazer só a apreensão da droga você faz parte do negócio do traficante perder está no risco dele de ter aquela carga apreendida. Né? Quando é muito mais interessante em se tratando de repressão, você conseguir descapitalizar, prender as pessoas que estão envolvidas, apreender os bens, né, e bloqueio de contas e sequestro de bens para que você, de uma vez por outra, você desmantele toda aquela organização criminosa. Porque o que o traficante visa é o lucro, né, é uma atividade muito rentável, como você falou, e é necessário que a gente atue para descapitalizar. Quando você descapitaliza, você desorganiza aquela organização criminosa. É o que siga o dinheiro que chega no... Exatamente, exatamente. Então, a gente seguindo o dinheiro, você tem a oportunidade de alcançar níveis mais elevados dentro da organização. Né? Os grandes traficantes, eles não tocam na droga. Então, se você ficar sempre buscando apreender a droga, você vai apreender o traficante que você vai pegar é aquele funcionário, aquela pessoa que tem a função de só transportar a droga. Você não está conseguindo alcançar a pessoa que coordena o tráfico e quem lucra com o tráfico. Então é por isso que é uma política da Polícia Federal passar a pegar o dinheiro, descapitalizar, porque se você descapitalizar a organização criminosa, você está alcançando, de fato, o cabeça da organização, da quadrilha. Nós temos algumas estatísticas que... Você tem aí, José, os gráficos para o doutor Gustavo Gato analisar. Aí são apreensões de êxtase, eu acho que não dá para... Estou vendo sim. Ah, está com a vista boa. Então tem esses volumes aí que são intercalados por grandes volumes, às vezes menor. Uhum. É a questão do momento da apreensão, que eu gostaria até de falar isso depois. Aí, êxtase, tem mais o que, José? Temos... LSD. O que é o LSD, doutor Gustavo Gato? Para quem está nos assistindo, o senhor apresentar de forma didática o que é essa droga tão perigosa. O LSD é o ácido glicérgico, né, Flávio? Que é como é popularmente conhecido, o... Beijinho... Não, eu queria dizer o nome da droga, que ela ficou mais conhecida no começo. Chamam docinho. Docinho é o comumente popular. É um doce, é um docinho e tal. Mas é uma droga altamente alucinógena e com grande capacidade de viciar, né? De você se tornar dependente químico do ácido glicérgico. Nós temos uma imagem aí também de êxtase. Foi essa recente operação? Essa é dessa operação recente, né? A gente tem aí, é interessante, o perito que fez a análise do material, ele disse que a gente são vários comprimidos de cor e formatos diferentes e também de capacidade de concentrações também diferentes. Existem uns aí muito mais potentes do que outros. A concentração é diferenciada pela cor? Isso, pela cor. Segundo o perito, os comprimidos de cor preta, eles têm uma concentração muito maior, eles devem ser mais caros, devem ser vendidos de forma diferenciada. Confesso que não conhecia. Eu também não, eu não sabia que havia essa diferenciação pela cor, eu achava que era só ilustrativo mesmo, mas existe É uma classificação, né? Classificação dentro daqueles que consomem, eles devem saber muito bem disso, né? É verdade. Temos outras estatísticas aí, de cocaína e, salvo engano, maconha. Então vamos caminhando aqui. A Polícia Federal, dificilmente a gente que acompanha esse trabalho, a gente registra confrontos no momento das prisões. Isso se deve a quê? Flávio, isso eu acho que faz parte de uma política da polícia, de planejamento, né? De fazer o planejamento da operação de modo a minimizar os riscos. Toda operação policial ela tem um risco, é inevitável.
principalmente se tratando de traficante que envolve, junto do tráfico de drogas, você sabe que aquela droga está sendo guardada por armamento, muitas vezes por armamento pesado e por pessoas, por traficantes que estão dispostos a enfrentar a polícia se for necessário. Então, a gente já sabendo disso, a gente se prepara para fazer uma operação policial de modo a surpreender o traficante de forma que ele não consiga reagir. Então, eu acho que a surpresa está a nosso favor e a gente utiliza isso no planejamento. Eu acho que o último registro foi de uma prisão no Aldebaran, com a morte de um traficante que tinha ligação com uma organização criminosa. Você poderia falar dessa ocorrência? Posso, pai. A gente teve, infelizmente tivemos outras situações depois também, que houve confronto com morte, mas assim, essa do traficante do Aldebaran foi uma operação que a gente fez no final do ano de 2017, e esse traficante ele integrava, de fato, a maior organização criminosa hoje do país, né? E ele estava em Alagoas, interessante, a gente não tem registro dele traficando drogas, ele estava somente lavando dinheiro fruto da venda de entorpecente. Então, o estado de Alagoas estava sendo usado como local propício à lavagem de dinheiro. E isso a gente já constatou naquela época e a gente continua constatando. O caso que se verificou no Ceará, da mesma forma, eram pessoas, traficantes da mesma facção criminosa, teve aquela ocasião que morreram no helicóptero e mataram o pessoal. A própria organização mandou matar. A própria organização mandou matar e eles estavam também no Ceará com a função de lavar o dinheiro e usufruir dos benefícios, dos bens adquiridos. GG do Mangue, né? GG do Mangue, exatamente, aquela morte. Aqui em Alagoas, aquele traficante, ele adotou um nome falso, né? Ele tinha adotado um nome falso, passou a se portar na sociedade como empresário, né? Abriu aí uns 3 ou 4 empreendimentos onde é mais fácil se lavar o dinheiro do tráfico, né? E se apresentava como empresário de sucesso, comprou casas de luxo, casa na beira da praia e vivia com carros importados e tal. Então, eu estava vivendo como se empresário fosse. A forma melhor de lavar, que o narcotráfico mais usa, qual seria? Eles utilizam, isso aí varia bastante, né, Fábio? Ele faz um mix de investimento. O que você precisa, o que todo traficante ou toda pessoa que precisa lavar o dinheiro é encontrar uma atividade onde ele consiga aumentar a renda, aumentar o lucro, sem que precise de fato documentar, sem que isso fique documentado, né? Não é bom a gente dar muito detalhes de como é que se faz isso, né? Mas, assim, existem alguns ramos da atividade econômica em que é possível, você cria uma empresa e você diz, essa minha empresa ela tem um movimento de 10 vezes do que o que ela tem de fato. E aí, a partir, você paga imposto em cima dessas 10 vezes, dessa movimentação grande, dizendo que teve realmente essa movimentação, quando de fato você não teve. E a partir daí, quando você paga um imposto, é como se você tivesse lavado o dinheiro dessas 9 vezes por fora. O acompanhamento do seguir o dinheiro, né? É seguir o dinheiro. A atividade financeira denuncia o traficante ou do traficante se chega à atividade financeira? A gente pode seguir os dois caminhos. Nessa operação, na Operação Duas Faces, que a gente comentou aqui no final de 2017, eu acho que o que chamou a atenção, e a denúncia chegou por causa disso, eu acho que foi a atividade financeira chamou a atenção para o traficante, né? Era uma pessoa que de uma hora para outra estava vivendo realmente num padrão muito elevado em Maceió e aí, por causa disso, passou a ser investigada. Não porque estava vivendo mas porque tinha uma informação de que, na verdade, ele não seria um empresário de sucesso, mas sim um traficante foragido do estado de São Paulo que tinha adotado um nome falso em Alagoas. A partir daí, a gente iniciou a investigação. O Nordeste tem sido um destino a traficantes que se encontram foragidos? Me parece que sim, eu tenho visto isso. Algumas investigações que a gente fez é nesse sentido. Pessoas que se sentem mais confortáveis de viver no Nordeste, nossas praias, né, bonito, o clima agradável favorece isso. E além do que, a gente sabe que as estruturas das polícias aqui, ela é uma estrutura menor e um pouco mais precária do que a estrutura das polícias do sul e do sudeste do país. Então, a capacidade de repressão das polícias do sul e do sudeste é maior.
Então, sabidamente, o traficante procura um local onde ele acha que ele vai conseguir um abrigo melhor e não vai ser autuado pela polícia. E até encarado como normalidade, porque vêm estrangeiros, italianos, alemães, vêm para o Brasil, fizeram riqueza lá fora, sim, de forma honesta, né, e vêm aqui curtir o que já conseguiu acumular na vida. Aí nesse meio vem um traficante. E assim, a gente encontra de tudo. Teve um traficante da Bahia, de uma organização criminosa baiana, que veio para Alagoas e se apresentava como jogador de futebol, aposentado. Disse que tinha jogado na Europa e tal, tinha muito dinheiro. Então essa era a história que ele contava aos vizinhos para justificar o padrão de vida que ele levava. Porque era uma pessoa que não fazia nada, passava o dia todo, né, no lazer e ostentava um padrão de vida impressionante. E aí você começava a conversar com os vizinhos e tal, disse, o que é que esse cidadão faz? Não, ele é jogador de futebol. Sim, ele é jogador de futebol da onde? Aí a história começa a não caminhar bem, né? Se a gente gosta um pouquinho de futebol, a gente não lembra de um cidadão num caso de sucesso, quando você vê. E aí é mais um caso de um cidadão que foi preso, né, e teve os bens confiscados, porque a gente viu que realmente ele estava no estado só lavando dinheiro. Ele jogava no pavilhão, lá não sei onde. Não sei nem se era bom de bola, né? Gustavo, o que é a ação controlada, que é um dos métodos que eu, como policial civil, não consegui fazer um tipo de ação controlada? E isso é quase que uma norma na Polícia Federal. Vocês acompanham a organização criminosa, vocês acompanham o criminoso e não é, de fato, é uma escolha, né? Como determinar o momento certo de fazer a prisão e a apreensão dos bens do produto do crime daquele criminoso. Isso. Veja, a gente sabe que a polícia ela tem um dever de agir, né? Constatando o crime, eu tenho que agir para reprimir o crime. O problema é que essa ação, em certas ocasiões, naquele momento que você está visualizando o crime, ela pode não ser o mais oportuno no sentido da produção de prova e da repressão ao crime em si. Porque quando você sabe que existe uma organização criminosa por trás, talvez se você faça aquela prisão, por exemplo, daquela carreta com droga, naquele momento, você venha a revelar toda a investigação que você fez por trás para descobrir que aquela carreta está com droga. Então, em alguns momentos, é mais oportuno você dizer, não, você vai ao judiciário e diz, olha, eu preciso deixar essa carreta passar para que a organização criminosa não perceba que existe uma investigação em cima dela. E a gente sabe, a quantidade de drogas é muito grande. Então, às vezes, você perder uma certa quantia de drogas é oportuno quando você tem uma investigação por trás que é muito maior, que vai descapitalizar de vez a organização criminosa. Então, você faz uma ação controlada e você dizer, olha, eu estou acompanhando, eu tenho ciência de que o tráfico está acontecendo, mas eu não vou agir agora porque não é oportuno. É melhor que a organização continue a fazer o tráfico agora para que eu pegue ele depois. Para que eu descubra quem foi que pagou pela droga, para que eu descubra para onde é que a droga foi, para que eu descubra de onde é que ela veio. Então, se eu preciso descobrir isso, que é a minha intenção, nesse momento eu faço uma ação controlada dizendo, não, eu não vou agir nesse momento, eu vou agir depois de forma mais eficaz. É preciso ter uma sensibilidade muito grande, né? Um aparato de inteligência muito grande, muito efetivo para determinar esse momento. Com certeza. Não é uma coisa fácil, é uma coisa muito angustiante, porque você está vendo a droga e você sabe que o policial ele não gosta de ver o crime acontecer, ele quer ir lá e quer fazer aquela atividade cessar, mas é realmente uma atividade de inteligência e você tem que dizer, não é o momento, mais na frente a gente vai pegar muito mais, a gente vai ser muito mais efetivo do que se a gente fizer agora e a gente a gente pode destruir toda uma operação por causa da ansiedade na hora de fazer a prisão. E é um fato, os traficantes usam o boi de piranha, né? Sim, sim. Só falta o cara dizer, me prenda, me parem aqui para que o resto passe, né? Isso. O efetivo policial é pequeno, né? A gente tem uma equipe pequena que pode trabalhar. Então, se a gente faz uma prisão naquele dia ali para conduzir o preso até a delegacia e formalização de todos os procedimentos, a gente deixou aquela rodovia, a gente deixou o rio, ou o que quer que seja, deixou, infelizmente, desguarnecido, né? Então, a gente sabe que existe
o boi de piranha. A gente existe aquele traficante que joga aquela isca para ver se a polícia vai lá e pega, e aí passa a boiada. E passa a boiada toda. Mas a gente tem que trabalhar com inteligência para perceber exatamente isso. Olha, eu não estou sendo usado nesse fato aqui. Eu quero pegar, a nossa intenção é sempre subir na organização criminosa. Então, assim, a apreensão de droga não é o mais importante. Entendi. É o desmantelamento da organização criminosa. Descapitalização, quebrar pelo dinheiro. Eu vivi essa angústia no sequestro. Nós acompanhávamos toda a negociação. Então, quando os sequestradores pegavam o resgate, você tinha a gente acompanhando os sequestradores já com o resgate, mas a gente não podia fazer absolutamente nada antes que se tivesse a vítima em segurança. Exatamente. E isso a gente vai perdendo saúde, um pouco da capacidade estomacal. Imagina. E é muito difícil. É preciso, nesse caso da droga, administrar essa ansiedade e no caso de um sequestro, decidir pela segurança ou insegurança da vítima. Deve ser muito mais angustiante no caso de sequestro, quando a gente sabe que tem uma pessoa, né, tem uma vida inocente envolvida na situação. Né? Doutor Gustavo Gato, nós temos uns vídeos institucionais, até com a narração do Carlos Vereza. Vamos mostrar aí, José, para depois o doutor Gustavo Gato comentar. Acho que você conhece, foi um vídeo de 2017, muito interessante. E até motivador. Quem tiver prestes a definir uma carreira profissional... Se assistir o vídeo, Se assistir o vídeo lá para a Polícia Federal. É muito bom. Depois de formados, os policiais federais estarão aptos a atuar nas mais de 100 unidades da PF por todo o país. Além dos órgãos centrais em Brasília, a Polícia Federal está presente em todas as unidades da Federação, desde superintendências regionais em todas as capitais, até delegacias, bases e postos avançados em lugares mais remotos do nosso país. Ok. Já trabalhou em alguma unidade dessa que foi mostrada aí? Já. A gente, como policial federal, a gente tem essa oportunidade de conhecer, né, o Brasil todo e de operar nas mais variadas situações. Né? Então, do mesmo jeito que a gente opera no tráfico de drogas aqui em Alagoas, a gente vai para o estado de São Paulo e opera na repressão a crimes financeiros, vai para o norte do país e atua na repressão a crimes ambientais. Então, é muito interessante a carreira do policial. Vamos falar do seu histórico na Polícia Federal. O senhor tem quantos anos já na Polícia Federal? Eu tenho 13 anos, né, que sou delegado de Polícia Federal e a carreira iniciou em 2006, quando eu tomei posse no estado de Rondônia. Rondônia. Atuei por 3 anos lá em Rondônia. Primeira lotação. Primeira lotação da minha filha também. Também, né? Então, Ji-Paraná. Eu fiquei na capital, fiquei em Porto Velho. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar com repressão a tráfico, com crime ambiental, com crime eleitoral, né? Tráfico de armas. Então, assim, foi uma excelente escola, é muito bom trabalhar no norte do país. Né? Mas aí eu sou alagoano, sou da terra, surgiu a oportunidade de vir para Maceió e há 10 anos eu já estou aqui em Maceió, trabalhando aqui no estado. Mas em delegacias diferentes, né? Delegacias diferentes, né? Eu gosto da área mais operacional, a Polícia Federal ela tem um leque de atribuições grandes, então existem delegacias que são mais administrativas, existem delegacias que são mais operacionais, mas eu tive por 5 anos à frente da Delegacia de Repressão a Crimes Patrimoniais, né? Trabalhando principalmente nos assaltos a banco, assalto à agência de correios, caixas eletrônicos e tal. Teve muito trabalho, né? Tive um bocado de trabalho, a gente teve uma época que houve eram muitos os assaltos à agência dos correios, eram 1 ou 2 por semana, entendeu? A gente chegou na delegacia, já existia um passivo de crimes ainda a apurar, mas a gente conseguiu. 5 anos é um tempo bom, é um tempo que você ganha uma experiência, a equipe era muito boa e a gente conseguiu desmantelar umas 3 ou 4 quadrilhas aí. E isso fez com que o número de assaltos reduzisse bastante.
né, junto com a Gerência de Segurança dos Correios, implementar algumas medidas também para prevenir o crime. Isso foi muito bom, a experiência. Tem que haver também essa colaboração da empresa vitimada, né? Tem que ter dispositivos de segurança, porque passar toda a responsabilidade para o Estado não é o caso. Né? E eu gosto de destacar isso, né? Quem previne o crime é a vítima. A vítima é que adota uma postura, se ela adotar uma postura proativa de não dar oportunidade ao bandido, o bandido vai ter mais dificuldade em praticar o crime. Né? Se a vítima dá a oportunidade, o crime vai acontecer, com certeza. Deseja oportunidade, né? O bandido está lá, está à espreita. Se a vítima der a oportunidade, o crime acontece. O desejo está sempre com ele, a oportunidade... A oportunidade quem dá é a vítima. É verdade. O senhor chegou a pegar aqui o Fernandinho Beiramar na carceragem da Polícia Federal? Não, eu estava, acho que já em Porto Velho, já estava em Porto Velho, mas eu sei das histórias, né, que os colegas contam a respeito do Beiramar, enquanto Beiramar esteve custodiado conosco aqui em Alagoas. Você acredita que essa breve permanência do Fernandinho Beiramar aqui em Alagoas repercutiu na dinâmica do tráfico de drogas no Estado? Eu não consigo fazer essa associação, né? Até porque eu acho que seria pior, e aí teria acontecido isso que você está falando, se o Fernandinho Beiramar tivesse mantido contato com os traficantes local, né? Agora, aí com certeza ele teria conseguido aumentar o alcance da organização criminosa que ele chefia por todo o Estado. Mas eu sei que foi um trabalho hercúleo dos colegas aqui, principalmente da área de inteligência, para evitar que as tentativas de resgate acontecessem. Né? A gente teve 2 relatos de que aí iria acontecer o resgate dele dentro da Polícia Federal, e a gente conseguiu, com a área de inteligência, evitar que isso acontecesse. O planejamento dele foi aproveitado por 3 sequestradores que estavam lá também encarcerados e fugiram. E até um ex-PM que teve a fuga lá da carceragem. Ele já tinha cerrado a grade e estava esperando o momento certo. Exatamente. Eu soube dessas histórias também, mas como eu não estava aqui presente, não posso nem dar muito detalhe do que aconteceu. Verdade. Quais foram as principais operações desenvolvidas pela delegacia sob a sua titularidade aqui em Alagoas? Então, Flávio, nesses 2 anos que eu estou na delegacia de entorpecente, a gente já, como eu disse, eu tenho focado na descapitalização das quadrilhas e organizações criminosas. Né? A primeira foi a que a gente já citou, foi a Operação Duas Faces, que a gente trabalhou naquele traficante que vivia no condomínio Aldebaran. Né? Ali a gente fez, foi uma grande operação, principalmente pela quantidade de bens e valor dos bens sequestrados e apreendidos. Né? Acredito que ali tem cerca de 8 milhões de reais em bens apreendidos. Né? Teve essa operação. A gente fez, em 2018, a gente fez uma operação de um traficante alagoano, que tinha, mas a base dele era o sertão de Pernambuco. Ele recebia a droga de São Paulo no sertão de Pernambuco. No sertão de Pernambuco ele manipulava o entorpecente, né, aumentando o volume, e remetia o entorpecente para ser vendido aqui no estado de Alagoas. A gente conseguiu encontrar esse laboratório de drogas lá no interior de Pernambuco, com apoio da inteligência lá daquele estado. E aí, né, também conseguiu descapitalização com a prisão dos envolvidos, com sequestro de bens. E agora, no ano de 2019, a gente fez a operação Tríplice Aliança, em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Militar, né, um traficante aqui de Alagoas, conhecido, que também estava envolvido com assalto a bancos. Né? Então, a Polícia Civil fez a investigação, toda a investigação, excelente trabalho dos colegas lá do DEIC, relacionados aos assaltos a bancos que o traficante estava fazendo, e nós investigando aquela mesma pessoa pelo tráfico. E aí foi o momento que as inteligências conversaram e virou, olha, gente, vocês estão investigando a mesma pessoa, né? A Polícia Civil voltada aos assaltos a banco e nós ao tráfico de drogas. Aí houve uma união de esforços, aí, e a gente conseguiu acredito que um ótimo resultado, né? Também temos vários bens apreendidos, drogas apreendidas, os assaltos também
cessaram, né, porque a organização criminosa foi desmantelada. Então, é um caso também de sucesso que a gente pode ter a felicidade de comentar, e principalmente pela parceria que foi muito boa com os colegas da Polícia Civil, com a Polícia Militar também, a Secretaria de Segurança. Então, eu acho que a gente aqui em Alagoas, nessa área, a gente está bem entrosado e com a capacidade boa de fazer bons trabalhos. A denominação da operação foi pela união das forças policiais? Das forças policiais, exatamente. A gente fez questão de destacar essa união e, por causa disso, o nome Tríplice Aliança da operação, né? Compartilhamento da inteligência, de informações, enfim. Total, confiança total das equipes, cada um focado no seu trabalho, né? Mas aí foi feito realmente, de fato, um trabalho conjunto, né? São processos distintos, mas processos judiciais que tramitaram em conjunto na 17ª Criminal. Então, assim, foi um trabalho excelente. Eu acho que é um trabalho, um case de sucesso de operação conjunta, sem dúvida. Verdade, são mais forças. Sem dúvida, com certeza. A nova mudança legislativa sobre o perdimento de bens de traficantes melhorou isso para as forças policiais? Excelente medida. Hoje, até então, qual era o grande problema do sequestro e apreensão de bens? Quem vai ficar responsável por fazer o leilão, por vender esses bens e pegar o produto da venda, né, ou seja, o dinheiro, e transformar isso em prol da sociedade, né, ou seja, em prol da polícia. A Justiça tinha muita dificuldade em fazer, porque a Justiça tem que se preocupar com o processo em si, né? As polícias ficavam com aquele monte de carros apreendidos, não tinha para onde o que fazer com aqueles carros, porque não tem o poder para vender, não pode vender, e ninguém tomava frente dessa necessidade, né? Havia uma necessidade de, não, vamos vender isso, mas quem vai vender? Né? Era meio que a legislação não apontava quem era o responsável por fazer essa venda, e aí, nesse momento, o Ministério da Justiça trouxe essa inovação, né? A Secretaria Nacional Antidrogas, ela tomou para si essa providência, e ela, a partir de agora, o que ela vai fazer? Ela vai cadastrar todos esses bens que estão apreendidos no Brasil inteiro, por toda a Polícia Judiciária, seja ela estadual ou a Polícia Federal. Esses bens vão ser cadastrados, o juiz vai ser só informado, só notificado para dizer se está autorizado ou não a vender, mas a responsabilidade por vender é da Senad. Então, a Senad é que vai dizer, olha, pode deixar comigo, eu faço todo o processo. Eu faço o leilão, né? E o dinheiro, 40% do dinheiro arrecadado com o leilão vai ser direto para a unidade que fez a apreensão dos bens. Então, a reversão do dinheiro do tráfico vai vir em favor da polícia de forma bem direta, e a própria Senad vai ficar responsável por fazer os outros 60% fica no Fundo Nacional Antidrogas, né, no FUNAD. Se economiza e estimula. Exatamente. Aí agora as polícias vão ser estimuladas a cada vez mais fazer esse tipo de operação. Não uma operação só de apreender droga, mas de apreender os bens, porque sabe que aquilo ali vai reverter em favor para a polícia. Aquilo ali vai trazer, de fato, um bem, porque ali você vai conseguir de novo reaparelhar toda a polícia para fazer melhores operações. E o uso desse equipamento diversificado, né? Não queima as viaturas. Sim. Fica muito mais fácil, né? A partir do momento que você faz a apreensão. Hoje, por exemplo, também um outro dispositivo que foi inovado. Hoje existe a previsão legal de que os bens podem ser já transferidos, cedidos, melhor dizendo, cedidos para as outras forças, para que as outras forças façam uso. Então, no caso da Operação Tríplice Aliança, foi o que a gente fez. Quando a gente pediu a autorização judicial de uso daqueles veículos apreendidos, eu já informei, com base nesse novo dispositivo, qual era a força policial que ia utilizar cada bem. Então, a partir dali, a Polícia Civil ficou com alguns veículos, a Polícia Militar ficou com outros veículos, e a Polícia Federal também já ficou com uma previsão legal para tanto. Então, assim, não cai toda a responsabilidade sobre a polícia que fez a apreensão, e eu já consigo, de imediato, distribuir aqueles bens apreendidos para uso e conservação do bem por cada força, né? José, vamos ver outro vídeo aí institucional.
Tudo começa aqui em Brasília, na Academia Nacional de Polícia. Instalada num complexo de 800 mil metros quadrados, é reconhecida como uma das melhores academias de polícia do mundo. Esta grande escola tem a missão de formar e especializar profissionais de segurança pública para exercerem com excelência as suas atribuições. Homens e mulheres de todo o Brasil chegam aqui com um sonho comum: tornar-se um policial federal. A formação dos futuros policiais federais passa por várias etapas. A preparação física e intelectual, o domínio de técnicas e equipamentos, o estudo de modernos métodos de investigação. A partir da formação, o policial federal sai com o compromisso de atuar de acordo com os princípios e valores éticos da administração pública. Boa lembrança? Boas lembranças, boa lembrança. A partir daí, a partir da academia de polícia, que eu senti que era o que eu queria fazer, né? Era a atividade policial. Eu acho que a Polícia Federal, uma das coisas que faz a Polícia Federal se destacar no Brasil hoje é a formação, dos seus policiais, né? Infelizmente, a gente não vê que as outras forças têm essa oportunidade de dar o mesmo nível de formação para os seus policiais, né? Eu acho que a gente precisa implementar esse padrão de formação dos policiais. Isso aí tem que ser destacado e ampliado para o Brasil todo. A formatura é um evento emocionante. É emocionante, com certeza. E é muito bom porque como a gente tem essa gama de atribuições muito variadas, então assim, você tem que formar o policial federal para ele fazer um pouquinho de cada coisa. Né? Então assim, atuar em área de mata, você tem que atuar em ambiente aquático, você tem que atuar em crime financeiro, você tem que atuar em tráfico de drogas e tal. Então aos poucos a gente vai... Aquele exercício ali na piscina era um básico para quê? Aquilo ali rapaz, aquilo ali é sobrevivência aquática, né? Você tem que, as pessoas não sabem, porque aquelas que sabem nadar, aqui no Nordeste a gente sabe nadar, a maioria das pessoas sabe, porque a gente tem o mar, mas no centro do país, no Oeste, não existe essa cultura muito desenvolvida de prática de esportes aquáticos, então tem gente que realmente tem dificuldade. E assim, e mesmo para nós que sabemos nadar, mas a gente sabe nadar com roupa de banho. Quando você se equipa, coloca uma roupa policial, coloca uma bota no pé, coloca um casaco e um colete e cai na água, a chance de você ter uma dificuldade é bastante grande. Então você tem que treinar para que você mesmo esteja naquela situação difícil, com a arma grande na mão e pesado equipado, você consiga sobreviver. Difícil é o eufemismo de pânico. Porque... é controle. Você tem que... A primeira coisa é isso, na água a gente sabe disso. A gente não pode se afobar, não pode entrar em pânico, porque é o primeiro caminho para a morte. Para a morte, com certeza. Quando você faz um curso de mergulho, uma das primeiras atividades é você passar 8 minutos flutuando. Para quem está ouvindo agora, 8 minutos não é nada, né? Vai lá e passar 8 minutos flutuando. É muito interessante. E a gente via, eu lembro um caso rápido, jogou toda a turma na água, né? Você não dá pé e você fica ali, e o professor pediu só 5 minutos de flutuação. Eternidade. Aí você fica ali, eu sei nadar, não tive problema. Mas com 1 minuto, um colega já tocou na borda. Quando tocou na borda, parou o exercício, sai todo mundo. O policial disse, quem tocou na borda foi o policial que morreu, porque o mar não tem borda. Aí, olhou para mim e disse, você viu que ele estava com dificuldade e não ajudou. Por que você não ajudou seu colega? Você deixou o policial morrer? Você vai dizer à família dele que ele morreu porque você não quis ajudar? Volta todo mundo para a água, 10 minutos de flutuação. Aí foi sufoco, mas aí a gente aprende. E sai uma lição para a vida. Espírito de corpo e para o resto da vida. É o lema do grupo tático, né? O grupo é tão forte quanto é o mais fraco, né? Exatamente. Tem outros exercícios, né? Outros exercícios interessantes, né? O de corrida, né? Eu gosto de correr e tal, né? tenho esse costume, mas aí o exercício de corrida é com corda, né? Você pega uma corda, todo mundo segurando a corda, o exercício só termina quando a corda chegar no final. Então, assim, você tem que...
O turno todo tem que chegar junto. Tem que chegar junto, que é quem limita. Eu já participei de operações que policiais com dificuldade quando dá condição física, né? Sim. E no que para, você deixa em perigo toda a sua guarnição e toda a operação. Nós temos mais um vídeo aí, José? De participar da coordenação de grandes eventos, né? Eu tive na coordenação da Copa do Mundo, da coordenação de segurança da seleção de Gana aqui em Alagoas, que ficou sediada aqui, né? Então a gente participei como coordenador, foi uma excelente experiência. E aí 2 anos depois fui chamado para trabalhar na coordenação lá da Olimpíada, no Rio de Janeiro. É um trabalho excelente porque são várias forças trabalhando junto, cada uma na sua função, né? E foi muito bom. Aí nós estamos vendo aí a área de imigração, né? Passaporte, controle migratório. A Polícia Federal tem essa atividade administrativa de fazer o controle migratório do país, é responsabilidade nossa. Hoje nós temos o modelo do nosso passaporte é um dos mais modernos do mundo. Né? Isso era uma das coisas que nos atrapalhava, era aquele passaporte antigo, e hoje nós temos um passaporte um dos mais modernos do mundo, com todos os itens de segurança e aceito pelos países que têm níveis elevados, né, de segurança. A gente aprende muito nesse intercâmbio, né, com outras unidades. Com outras unidades, com certeza. Nós temos uma outra foto aí que demonstra uma tecnologia que a cada dia está sendo mais usada, que é o exame prosopográfico, né? Isso. Passa aí, por favor, José. Como foi? Isso foi de uma operação específica ou é um exemplo de dados? Flávio. Esse é o laudo da operação Duas Faces, né? Como eu disse, naquela operação de 2017, a informação de inteligência que chegou na minha delegacia era que o empresário X era, na verdade, a pessoa, um traficante foragido do estado de São Paulo. Então, como é que eu vou iniciar uma investigação? Eu não vou investigar o empresário porque ele é uma pessoa de sucesso. Não faz sentido isso. Eu vou investigar por quê? Porque a notícia é que, na verdade, ele era uma pessoa foragida, um traficante foragido de São Paulo. E o que é que eu tinha? A única coisa que a gente tinha para iniciar a investigação eram 2 fotos. A foto do empresário e a foto da pessoa, do presidiário lá do estado de São Paulo. Então, o que é que o papiloscopista fez nesse caso? Ele fez uma confrontação das faces. Ele pega pontos específicos do rosto, faz marcação, né? Isso é um trabalho científico, e aí, a partir daí, ele faz uma sobreposição de imagem, é o que a gente está vendo ali, ó. Ele pega a imagem do empresário, a imagem de laranja, a fotográfica é do prisioneiro. E aí, com essa confrontação, ele pôde me dizer, com um índice de 99, alguma coisa aí, ele disse, olha, é a mesma pessoa. A partir dessa confirmação de que se tratava da mesma pessoa, eu disse, epa, aqui eu não estou vendo um empresário de sucesso, eu estou vendo um traficante de drogas, foragido da polícia, que está lavando dinheiro. Bingo. E aí a gente começou, tá aí a sobreposição de imagem, né? A primeira imagem de cima é a do empresário, do suposto empresário, e a última imagem de baixo é a do presidiário, né? José, nós temos uma outra imagem de um porão, de um piso que não gerava suspeita nenhuma, e embaixo era esse porão aí. Isso, esse caso foi um caso interessante, porque, como você sabe, Flávio, o traficante, ele é mestre em esconder droga, né? Ele é rapaz, onde você não consegue imaginar metade dos locais que os caras conseguem guardar droga. E aí a gente tinha, esse é o caso do traficante lá de Pernambuco. Um piso insuspeito, né? Era um quarto com um colchão, e a gente encontrou do lado de fora da casa material de rejunte. E o policial ali, rapaz, sempre tem aquele tipo de policial que olha pro rejunte e faz, isso aqui está errado. Eu disse, mas rapaz, isso aí é rejunte, qual que é que tem de errado no rejunte? Eu disse, esse cara está fazendo reforma onde? Né? E aí você entra no quarto, não tem, mas o piso era de rejunte. Aí levantou o colchão, foi na hora que a gente viu a marca, aquela marca que estava na foto e aí disse, não, vamos
policial é curioso, ele foi lá, quebra o piso, consegue achar a entrada para o laboratório de drogas. O laboratório de drogas ficava embaixo da casa. Aí tem uma capa de prensa, né? Isso aí é dentro, embaixo da casa, tinha esse espaço. Isso aí eram as prensas para fazer os tijolos de cocaína, né? E aí era um local fora da casa, onde ele também guardava droga, né? E a gente também conseguiu descobrir. Isso aí mostra como é difícil o nosso trabalho, né? É muito difícil. Para encontrar ele. A Polícia Federal tem canil para... Aqui em Alagoas, não. Aqui em Alagoas, a utilização do cão farejador, eu conto com a Polícia Militar. O BOP. Eu conto com o canil da Polícia Militar, que sempre nos apoia quando a gente precisa. Fundamental. O nosso programa está chegando numa reta final e eu gostaria de fazer uma provocação ao senhor. O senhor é a favor ou contra a descriminalização das drogas? Do uso das drogas? Eu sou contra, Flávio. Eu sou contra. Eu acho que a gente já tem problemas demais no nosso país. Eu acho que a gente primeiro tem que resolver um pouco melhor esses problemas que a gente tem. Problemas que eu estou falando é relacionado à bebida alcoólica, problemas, né? O tabaco é um caso que ainda precisa ser melhor resolvido, já é um caso de sucesso, mas precisa ser melhor resolvido. E a gente precisa debater melhor sobre qual é a solução. A gente vê alguns dizendo, podia fazer isso, podia fazer isso. Sim, e as consequências disso? Né? Países grandes, países totalmente desenvolvidos ainda não conseguiram resolver, ainda não conseguiram encontrar uma solução para o tráfico e o consumo de drogas. Né? O nosso país é um país que ainda está em desenvolvimento, é um país que ainda carece bastante de informação e de educação para a população. Eu não vejo uma alternativa ainda. O que o pessoal acha que isso vai... A descriminalização do uso da maconha. Certo. E isso vai se estender às outras drogas? Em que quantidades isso seria uso? Eu tenho dificuldade de imaginar assim, aí é da maconha, por que é só da maconha? E por que não descriminaliza outras drogas? Verdade. Né? A maconha faz bem? Não, bem não faz, faz mal. Né? Não, mas é porque não faz tão mal. E a gente vai... Isso aqui não faz muito mal. Não, eu acho que a gente tem que encontrar uma solução melhor. Né? Essa é a pergunta do milhão. Qual é a solução? Os países desenvolvidos ainda não acharam essa solução. Vamos aguardar, né? Os países que já liberaram o consumo de maconha, vamos aguardar o que é que vai acontecer. E se for um caso de sucesso, talvez seja uma política adotada no nosso país. Doutor Gustavo Gato, nós temos quanto tempo aí, Jaziel, para as considerações finais do doutor Gustavo Gato? Tá certo. Bom, Flávio, é um prazer grande estar aqui, essa oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, certo? É um trabalho hercúleo, a gente, mesmo sendo a Polícia Federal, a gente não tem todos os recursos que precisa para fazer nosso trabalho, mas a gente acredita no que está fazendo, né? Principalmente tentando, sempre mirando no fornecedor de drogas, da pessoa que está trazendo droga para o nosso estado. É isso que a gente quer impedir que aconteça. Né? A gente não quer deixar que essas organizações criminosas ocupem de vez o nosso estado para trazer o caos. O exemplo do Rio de Janeiro é um absurdo o que acontece naquela cidade, a cidade maravilhosa, mas totalmente dominada pelo tráfico de drogas. Então, assim, a nossa missão é fazer com que, impedir que isso aconteça no nosso estado e na nossa capital aqui. Nós agradecemos o seu trabalho e seu empenho e por ter aceitado esse nosso convite. Estamos à disposição. Muito obrigado mesmo. O Segurança em Foco está terminando. Lembrando que este programa será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo no canal 25 da NET e em breve já estará no YouTube, na nossa página TV Mar Canal 25. Até a próxima.